Glória a Deus por esse momento. Onde você está, aí na sua casa, em Lisboa ou na Europa, em algum lugar de Portugal, começa a agradecer a presença de Deus. Fecha os olhos, abre as tuas mãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de adoração. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesse momento eu oro para que o teu amor venha nos invadir, nos inundar. Senhor Jesus, nos lava com teu sangue. Eu peço para que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada. Papai, abre o nosso coração para essa palavra, aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede por mais de Ti. E nesse domingo nós declaramos que Te amamos e nós oramos para que o Teu reino venha invadir Portugal, venha tocar Lisboa. Nós oramos, ó Deus, por uma grande onda de salvação sobre essa cidade e que o Senhor venha usar as nossas vidas de maneira poderosa para o avanço do Seu reino nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia, Zion Lisboa. A gente está falando com vocês aqui ao vivo no nosso culto de domingo. Eu tenho certeza que esse culto de hoje vai ser um culto muito abençoado. A gente já está quase no final de uma série chamada Primeiros Passos. Eu não sei se você está acompanhando hoje pela primeira vez o nosso culto. Esse aqui, na verdade, é o quarto culto dessa série. A gente falou sobre a importância da oração, a gente falou também sobre a importância de um estilo de vida de adoração na semana passada com a pastora Zoe. E a grande verdade, eu queria que você abrisse aí a Bíblia comigo, é um versículo que a gente já leu bastante nesses últimos cultos, mas a grande verdade é que existe uma expectativa celestial para o nosso crescimento espiritual. A gente vê isso lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, a palavra fala o seguinte: como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer. É isso mesmo. Então Pedro está falando: deseje o leite da palavra para que você possa crescer, para que eu possa crescer. Então, quando nós aceitamos Jesus, somos como bebês espirituais. Mas Deus não quer que a gente fique na mesma posição que estávamos quando aceitamos a Cristo. Existe uma expectativa divina para que a gente venha crescer em maturidade. E a gente falou da importância da oração para esse crescimento. Jesus tinha um estilo de vida de oração. A gente falou da importância de adoração. E hoje nós temos um tema muito importante para você, que é amor pela palavra. É imprescindível que nós venhamos amar a palavra, amar as Escrituras, para que a gente possa crescer na fé. E eu tenho alguns pontos para você hoje. E o primeiro ponto que eu tenho em relação à palavra é que a Bíblia, a palavra, é a constituição do reino de Deus. O que é uma constituição? Constituição é o conjunto de regras, de regulamentos que trazem a ordem ou regem um Estado. Nós temos então a Constituição em Portugal. Aqui, enquanto eu estou no Brasil, eu sou regido pela Constituição brasileira, que foi promulgada em 1988, mas a Constituição vem para trazer ordem e reger a cultura de determinada nação. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pastor Dudu, aonde que está expressa a vontade de Deus? Na palavra. Na palavra nós vemos a expressão da mente e do coração de Jesus Cristo.
nós vemos que a palavra foi aquilo que conduziu, aquilo que trouxe cultura, enquanto o povo saía lá do Egito até a terra prometida. Nós vemos que a palavra é aquilo que nos protege também de uma vida de pecado. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E foi a mesma maneira que Jesus utilizou para vencer as tentações no deserto, dizendo: está escrito. E quando nós entendemos que a Bíblia é a constituição do reino de Deus, nós entendemos que é impossível você ser o embaixador do reino de Deus sem conhecer a Constituição. Nós oramos por isso. Levanta, Senhor, uma onda de embaixadores do reino de Deus em Lisboa. Pessoas que vão levar o reino para as faculdades, escolas, empresas, famílias, casas. E eu creio muito nisso. Mas a verdade é que nós não podemos ou não conseguimos representar com perfeição o nosso rei, o reino, sem conhecer aquilo que rege o nosso estado. A sua cidadania é celestial. A palavra vai dizer que você foi eleito em Deus antes da fundação do mundo, o que quer dizer que nós precisamos entender e valorizar a constituição do reino de Deus. Abra comigo em Josué capítulo 1. Hoje eu vou pôr a tua Bíblia para trabalhar. Abre aí em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué 1, 7 e 8. Então, aqui Moisés havia morrido, o Senhor está levantando Josué como o próximo líder da nação de Israel para levar o povo para a terra prometida. E olha a orientação ou as orientações que o Senhor traz para Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Eu quero declarar para você, independente da crise na saúde, de pandemia, da insegurança econômica, preocupação política, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso no Senhor, porque Ele vai te capacitar a vencer todas essas barreiras. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E não deixe de falar as palavras desse livro e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sublinha isso aí na sua Bíblia de papel. Você que faz parte do grupo dos mais espirituais, que ainda usam a Bíblia de papel ao invés do celular. Brincadeira. Mas olha o que o Senhor fala. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Qual que é a garantia do êxito da missão de Josué? Obedecer a palavra. É meditar na palavra. É pensar na palavra. Não apenas 15 minutos durante um devocional. De dia e de noite. E o Senhor está falando para Josué: se você guardar a palavra, se você meditar na palavra, você terá êxito em sua missão. Sabe, o que o Senhor está resgatando para nós, e o que vai ser um princípio fundamental para Zion Lisboa, é paixão pelas Escrituras. Então, de um lado, nós vemos que quando obedecemos essa Constituição, nós seremos bem-sucedidos. E olha o que a palavra fala aqui em Oséias. Abre comigo aí em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. O Senhor fala o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não é por falta de chaba,
quando a gente fala chave, aquele encontro poderoso com Deus. Falta de conferência, apesar de eu mesmo valorizar conferências. A palavra fala, foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. De um lado a gente vê que a obediência e o conhecimento da palavra vão trazer êxito para que você prospere. Do outro lado a gente vai ver que a ignorância, a palavra de Deus, vai fazer com que eu pereça. A verdade é que isso aqui não é apenas um livro de história. Você está precisando de sabedoria para educar os seus filhos? Você vai encontrar na palavra de Deus. Você está precisando de sabedoria para trabalhar com as suas finanças? A Bíblia vai te trazer sabedoria para isso. Você precisa então de direcionamento em relação ao seu chamado? Você encontra na palavra de Deus. Você precisa então de sabedoria para conhecer o Senhor? Você vai encontrar na palavra. Tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar nesse livro aqui. Abra comigo agora em Mateus capítulo 7, versículo 24. Enquanto você abre aí Mateus 7, 24, eu quero reforçar um aviso para você. Hoje nós teremos Santa Ceia. Nós teremos Santa Ceia hoje, então já prepara aí o teu pão, o teu suco de uva. Nós teremos esse momento no final. E hoje também me comunicaram que é Dia da Mãe. Feliz Dia da Mãe aí em Portugal, Lisboa, para todas as mamães que estão nos acompanhando. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu profetizo uma temporada incrível, uma família abençoada para você, provisão financeira, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos então aqui para Mateus 7, 24. Nós estamos no nosso primeiro ponto. A palavra é a constituição do reino de Deus. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. Aqui Jesus está falando de tribulação, tempestade, chuva forte, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Então Jesus está falando, aquele que ouve, que escuta essas palavras. Somente escutar, pastor? Não, aquele que escuta e pratica. E para mostrar para você que eu não estou sendo religioso, que eu não estou sendo retrógrado, a palavra liberada aqui é em Mateus capítulo 7, ou seja, já é o Novo Testamento. Jesus está falando, se você escutar, e não apenas escutar, praticar a palavra. Não adianta eu escutar sobre generosidade, eu preciso ser generoso. Não adianta eu escutar sobre fé, eu preciso ter fé nessa palavra. Não adianta eu escutar sobre milagres, eu preciso me mover para ver milagres na minha vida. Então eu preciso escutar e pôr em prática. E o que acontece quando eu coloco em prática a Constituição? A palavra fala que independente da tempestade, você será como uma casa edificada sobre a rocha. Você não será abalado. A prática das Escrituras faz com que nós sejamos uma igreja inabalável. Uma igreja que não se move por preocupação financeira, uma igreja que não se move por problemas na sociedade, mas independente do que estiver acontecendo, a nossa fé estará fundamentada na palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você essa manhã. A tua fé, a minha segurança não pode estar fundamentada na minha conta bancária. A minha segurança não pode estar fundamentada na minha esposa.
A minha segurança não pode estar fundamentada na minha família, nas minhas bênçãos terrenas, mas quando eu entendo que a minha casa, tudo aquilo que eu faço, precisa estar edificado sobre a rocha, sobre a palavra, isso quer dizer então que eu me torno uma pessoa inabalável. Aleluia! E a palavra fala: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Sabe o que me chama a atenção? Cristãos que estão há anos vivendo com Jesus, escutando bons sermãos, lendo bons livros, escutando boas mensagens, participando de conferências incríveis, e eles pensam: meu Deus do céu, por que eu não consigo ver um romper? Por que eu não consigo avançar espiritualmente? Por que eu estou estagnado nessa área da minha vida? Por que os meus relacionamentos não vão para frente? Por que a minha vida financeira não prospera? E aqui a gente vê o segredo: aquele ouviu apenas a palavra e não praticou. Compará-lo-ei ao insensato, aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Zion, Lisboa, não basta apenas ouvir uma boa ministração, nós precisamos praticar a nossa Constituição, viver esse livro, meditar nele de dia e de noite para que a gente possa ter êxito em nossos caminhos. E olha o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando você pratica a palavra de Deus, você começa a ter autoridade para mostrar para outras pessoas. Sabe de uma coisa? O problema não era o discurso dos fariseus. Jesus mesmo falou em outra oportunidade: faça tudo conforme eles ensinam, mas não conforme as suas práticas. E aqui a gente vê o povo admirado. O povo está olhando para Jesus: uau! Quem que é esse? Ele tem autoridade. Você já se deparou com alguém que tem autoridade espiritual? É diferente. Não basta ensinar, é preciso viver aquilo que eu ensino. Eu lembro a primeira vez que eu tive um encontro com uma mulher de Deus chamada Heidi Baker. E ela pegou o microfone numa reunião, milhares de pessoas, e ela disse o seguinte: Jesus te ama. Até com um pouco de sotaque da língua inglesa: Jesus te ama. E daqui a pouco eu comecei a olhar para aquele salão, muitas pessoas chorando, a galera, cara, tendo encontro com Deus, e eu pensei: próxima vez que eu for ministrar é só falar Jesus te ama. Peguei o microfone: Jesus te ama, e fiquei esperando. Nada aconteceu. Voltei para casa: Senhor, o que aconteceu naquele momento? Eu usei a mesma estratégia da tua filha Heidi Baker. E o Senhor falou comigo: quando ela fala aquilo, ela fala como quem tem autoridade. É alguém que ama o perdido, alguém que se entrega pelos sofridos. E o Senhor está falando para mim e para você: vamos meditar e praticar a Constituição, e dessa maneira nós teremos autoridade enquanto vivemos no nosso trabalho, família, relacionamentos. As pessoas vão olhar para você e vão falar: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta alegria? De onde vem tanta fé? Como que você consegue ver tanto o sobrenatural? É porque você ouve e pratica a palavra de Deus. Ponto 2. É o maior canal de comunicação de Deus. A palavra é o maior canal de comunicação do Senhor. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 3, 26. 2 Timóteo 3, 26. A palavra fala o seguinte: toda escritura, é o que Paulo está falando ao seu filho na fé, toda escritura é divinamente inspirada. Toda. De Gênesis a Apocalipse. Isso aqui não é apenas um livro, isso aqui é
a palavra de Deus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Então, toda escritura, ela é inspirada por Deus para ensinar. Você precisa ensinar os seus filhos. Novamente, você vai encontrar princípios e ferramentas nesse livro. Aí olha o que Paulo fala no versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você quer ser perfeito na sua vida? Você quer viver de maneira íntegra? Conheça as Escrituras. Conheça aquilo que Deus fala sobre quem você é aqui nesse livro. Não apenas ser perfeito, a palavra vai te preparar para toda boa obra. E nesse ponto aqui, o que eu estou falando para você é que a Bíblia é o maior canal de comunicação do Senhor. Eu amo visões, eu acredito no mover profético, eu acredito que o Senhor fala através de sonhos, eu acredito também que o Senhor fala através de sentimentos, mas a verdade é que nenhuma dessas outras maneiras vai contradizer aquilo que Ele já expressou através da sua palavra. Ou seja, o profético não pode ir contra a palavra de Deus, os sentimentos, quando eu falo eu sinto de Deus, não pode ir contra aquilo que Ele aponta nas Escrituras, sonhos de Deus, eles não são contra a palavra. O fundamento de tudo aquilo que eu e você acreditamos está nesse livro. Isso aqui não é apenas um livro histórico, isso aqui é uma carta de amor que o Senhor escreveu para você. E se nós queremos crescer em fé, precisamos de oração, precisamos de adoração e precisamos da palavra. Uma vez perguntaram para um grande homem de Deus a seguinte pergunta: o que é mais importante para o crescimento espiritual? Oração ou leitura da palavra? Sabe como que ele respondeu? Qual asa é mais importante para a águia? A asa direita ou a asa esquerda? As duas! Tanto a direita quanto a esquerda são cruciais para que aquele pássaro possa voar. A leitura da palavra, ela está para mim, assim como a asa direita está para a águia. E muitas vezes eu falo, eu estou estagnado espiritualmente, eu não estou sentindo Deus. E muitas vezes nós estamos esperando o Senhor falar conosco com a nossa Bíblia fechada. Meu amigo, esperar o Senhor falar contigo com a Bíblia fechada é o mesmo que esperar uma ligação com o seu celular desligado. Muitas vezes a gente está orando, o Senhor fala comigo, e o Senhor está pensando lá de cima, filho, eu quero, só que você não abre a Bíblia. Sabe, a Bíblia não é apenas para você deixar aberta em Salmo 91, como se fosse um amuleto gospel para abençoar a sua casa. Ela é poderosa para te instruir, te edificar, te ensinar para toda boa obra. Abra comigo em Salmo, capítulo 119. Eu vou ler aqui o maior salmo da Bíblia para você agora. Brincadeira, eu não vou ler por completo. Mas eu vou destacar aqui alguns versículos. Esse salmo aqui é tão importante. Ele tem 176 versículos. É o maior capítulo da Bíblia. Em 176 versículos, presta atenção nessa informação. Em 176 versículos, a palavra lei, ou mandamento, ou estatutos, ou preceito, ou juízo, ou testemunho, todas essas palavras apontam para a Bíblia. Essas palavras não aparecem em apenas 2 versículos. É isso mesmo. Eu estou falando para você que em 174 versículos o salmista está mencionando a Bíblia. Uau! Olha isso, cara. Vamos lá, eu vou destacar alguns aqui para você. Versículo 9 e 11. Vai sublinhando aí junto comigo. 9. Esse salmo vai me ensinar sobre pureza. Olha o que a palavra fala.
com que meio purificará um jovem o seu caminho? Como que eu purifico o meu caminho? Prestando atenção segundo a tua palavra. Versículo 11. Tua palavra escondi no meu coração para que eu não peque contra ti. Eu sei que você já passou por isso. Naquele momento, durante uma tentação, o Espírito Santo traz luz àquele versículo. Você fala, opa, deixa eu parar por aqui. Foi a maneira que Jesus ficou de pé diante das tentações do inimigo no deserto. Ele não falou, eu sinto, saia, eu tive uma visão. Não, ele fala, está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, somente o Senhor adorarás. Está escrito. Está escrito. Isso é importantíssimo. Versículo, vamos lá. Desejo pela palavra. Versículos que vão apontar para uma paixão pelas Escrituras. Versículo 20, 97 e 103. Anota aí. Versículo 20. Olha o que o salmista diz. A minha alma se quebranta por causa do desejo que ela tem dos teus juízos em todo o tempo. O salmista está falando, uau, Senhor, a minha alma tem desejo dos teus mandamentos. Olha o que a palavra fala então no versículo 97. Ó, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu amo a tua lei. Sabe, e quando o salmista está falando isso aqui, ele não está falando de livros como Efésios, Gálatas, Colossenses, ele não está falando dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele está pensando em Levítico, Deuteronômio, ele está falando, uau, eu amo a tua lei. Ele está pensando na maneira que o Senhor instrui o sacerdote a sacrificar aquele animal. Ele fala, uau, Senhor, eu amo a tua palavra. Não roube o teu vizinho, diz em Levítico tal número. Uau, Senhor, eu amo a tua lei, eu medito nela de dia e de noite. Quem dera se a nossa geração tivesse essa paixão pela palavra. Olha o que diz então no versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu gosto. Sim, mais doces do que o mel à minha boca. Pensa nisso, cara. O salmista está falando, eu leio cada versículo desse livro e essa palavra é mais doce do que o mel. O que eu estou falando para você é que isso aqui não é um livro entediante. Muitas vezes a nossa vida devocional, ela é extremamente entediante. Eu sento diante de Deus, vamos ler aqui, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esse devocional. Não. Sabe, eu escrevi um livro chamado Avivamento Sustentável. Um dia eu vou morrer. Você pode ler qualquer livro incrível. Os autores irão morrer. A Bíblia é o único livro que nós lemos e o autor nunca irá morrer. O que eu estou falando para você é que quando você lê a Bíblia, você tem que ler com a ajuda do Espírito Santo. Sabe, você abriu a tua Bíblia no devocional, fala, Espírito Santo, me ajuda. Abre os olhos do meu entendimento. Olha o que a palavra fala aqui. Eu falei para você que eu ia fazer a tua Bíblia trabalhar hoje. E se você não gosta da Bíblia, você vai começar a se apaixonar pela palavra. E se você não quer, talvez essa não seja a igreja em Lisboa para você. Eu sei que tem muitas igrejas incríveis e você tem liberdade para escolher. Aqui a gente vai pregar a palavra e mergulhar na palavra. Olha aqui, Efésios 1:17. Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Você vai ler a Bíblia? Fala, Espírito Santo, ilumina os olhos do meu entendimento.
que eu possa contemplar a minha herança através dessa palavra. Senhor, abre o meu coração para receber revelação dessas escrituras. Existe uma diferença de revelação e de informação. Muita gente já ouviu Jesus te ama. É bíblico? É bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas revelação é diferente. Quando você tem revelação, uau, Jesus me ama, é uma informação que através do poder do Espírito Santo vem para o seu coração, você experimenta aquela verdade. E agora você não tem apenas uma informação, um dado, uma estatística. Você tem a revelação daquela verdade. Eu oro para que todo momento de devocional você possa contar com a ajuda do Espírito Santo para realmente falar o que o salmista fala no versículo 103. A tua palavra é como mel na minha boca. Você vai ver Jesus quando você estiver lendo Josué. Você vai entender que ele é o general do exército que se posicionou diante de Josué. Você vai encontrar o poder do Espírito Santo quando você estiver lendo Êxodo capítulo 3, na sarça ardente. Você vai falar, Senhor, eu quero esse fogo. Você vai descobrir o poder da palavra quando em Gênesis 1 o Senhor fala que haja luz e houve luz. Você vai entender que a palavra é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que nós possamos experimentar o poder de Cristo através da palavra. Sabe de uma coisa? Muitas vezes estamos fracos na fé, porque estamos vivendo de aperitivos. Pregações, boas pregações e bons livros não foram feitos para substituir a tua leitura pela palavra. Sabe, existe alguns tipos de pássaros que as mães, elas comem um alimento e depois vomitam um alimento para que os filhotinhos possam se alimentar. Por quê? Porque aqueles filhotinhos ainda não têm estrutura biológica, fisiológica para digerir e para caçar aqueles alimentos. Então a mãe, ela come alimentos, insetos, eu sei que é bem nojento, come minhoca, depois vai até o pássaro filhote, vomita aquele alimento e aquele alimento começa a ser também absorvido pelo corpo daquele filhote. E se eu falar para você que muitas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo dessa maneira? Não estou falando para você não congregar, é bíblico. Não rejeite a comunhão dos santos, é importante. Ouça pastores, ouça pregações abençoadas, leia livros, isso vai trazer também sabedoria para você, mas coma diretamente da fonte o teu próprio alimento. Muitas vezes eu estou como aquele filhotinho, quando eu não faço a minha lição de casa. Eu chego diante da igreja, pastor, me dá aí um alimento já digerido, porque eu não consigo entender as escrituras. E eu amo a frase do Bill Johnson, quando ele fala o seguinte: muita gente vem para mim falando, pastor, mas eu não lembro aquilo que eu li na semana passada. E eu respondo dizendo, eu também não lembro aquilo que eu comi na quinta-feira passada, aquilo que eu jantei. Mas aquilo que eu almocei na semana passada me deu força para chegar até aqui. Aquilo que eu li na Bíblia na semana passada, no mês passado, talvez eu nem lembre, mas trouxe força para minha alma, despertou o meu espírito para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. É uma crescente, é uma construção a longo prazo. Ponto 3. Vamos lá. A Bíblia alimenta a minha fé. Abra comigo em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. A Bíblia alimenta a minha fé. Olha o que a palavra diz. Assim então, a fé vem por ouvir e ouvir
a palavra de Deus. Se eu não tenho, presta atenção nessa afirmação, se eu não tenho um estilo de vida de leitura da palavra, a minha fé morrerá de fome. Se eu não tenho um hábito de leitura, a minha fé passará fome. Por mais poderoso o encontro que eu tive com Deus no culto do domingo passado com a pastora Zoe, por mais impactante que tenha sido o Descend, quando eu levantei ou no estádio ou na minha casa os sapatos, se eu não tiver um hábito da leitura bíblica, a minha fé vai perecer. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é uma constância. É como se fosse aquela academia. Você já foi para academia, você já malhou, que eu sei. Você também tem o hábito de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Agora a verdade é que muitas vezes a gente é desperto e fala, cara, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu sei que você já passou por isso. Aí você fala, eu vou para academia, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou ter agora um estilo de vida saudável, eu vou malhar, eu vou levantar peso. Aí você vai para academia uma semana, você malha, passa horas na academia, você fica todo dolorido, que eu sei. A primeira semana você fica todo dolorido, você come muito bem. Agora, o que adianta apenas uma semana de academia se aquele evento não se torna um estilo de vida? Muitas vezes a gente fala, agora eu preciso ler a Bíblia, e eu passo 2 dias mergulhado na palavra, mas aquilo não vira uma constância na minha vida. Existem algumas redes de academia que você faz um pacote anual, e nesse pacote anual você ganha uma carteirinha que te dá acesso livre para você malhar todo dia. Agora, o fato de você ter uma carteirinha não garante que você tenha um corpo saudável. Por quê? Porque você tem que usar o acesso que te foi entregue. Use a sua carteirinha. Todo dia, eu quero te dar alguns pontos práticos aqui nesse nosso terceiro ponto. Tenha o hábito de leitura diário. Se você ler 5 capítulos por dia, você vai chegar no final do seu ano, lendo esse livro aqui de capa a capa. Ou você fala, pastor, eu nunca li a Bíblia, eu nunca passei pela Bíblia. Eu quero te falar, comece hoje. Acabou o culto, você vai entrar lá em Mateus. Mateus 1, 2, 3, 4. Amanhã você vai ler Mateus 5, 6, 7, 8. E aquele hábito, pouco a pouco, todo dia, no longo prazo, vai fazer total diferença na sua vida. É como se fosse aquela meia hora que você está malhando todo dia. Depois de 5 meses, você vai ver a diferença. Então, todo dia, eu vou gastar aqui a primeira parte do meu dia. Eu quero te dar esse conselho. Eu tenho certeza que se você praticar isso, algo vai mudar na sua vida. Olha o que o salmista fala, Salmo 5, versículo 3. Minha voz tu ouvirás de manhã. Ó Senhor, pela manhã direcionarei a minha oração a ti e olharei para cima. Eu te garanto que se você tirar a primeira meia hora do seu dia, ou 1 hora para aqueles que conseguem, para ficar na presença de Deus, para orar, como a gente já ensinou aqui, para adorar, para ler a Bíblia, eu te garanto que a sua vida será transformada. E você não vai chegar num culto de domingo falando, pastor, libera o fogo de Deus na minha vida aqui. Você vai chegar no domingo já incendiado. E quando você chegar da sua casa incendiado, e aí o nosso outro irmão vem lá de Cascais, também incendiado. E o outro vem lá do Parque das Nações, também incendiado. A gente vê brasas vivas que estão se juntando para um grande fogaréu. Isso que precisa ser a igreja. Crentes que já têm um estilo de vida de devoção, então quando chegam na igreja, eles só acrescentam mais lenha naquela fogueira. Tenha um hábito, toda manhã, se você não tem um plano de leitura anual, comece hoje. Ah, mas eu nunca li a Bíblia, comece então no Novo Testamento. Leia o Novo Testamento, leia 3, 4, 5 capítulos por dia. Outro ponto prático aqui, leia Provérbios todo dia. Sabe, dia 1 de janeiro, Provérbios 1.
Dia 31, Provérbios 31. Você vai ler todo mês, uma vez Provérbios, você vai chegar no fim do ano lendo 12 vezes um livro que vai te dar muita sabedoria. Então leia Provérbios todo dia, tenha o teu hábito, tenha um journal, um caderno, que você vai estar anotando aquilo que o Senhor está falando com você. Existem vezes que você está lendo a Bíblia, eu vou te dar um exemplo aqui. Você está lendo lá Salmo, eu vou abrir aqui em Salmo 27, a palavra fala o seguinte, versículo 3, imagina que eu estou fazendo meu devocional. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. Uau! Cara, nunca tinha percebido esse versículo. É o momento que o Espírito Santo, ele highlight, ele ilumina um versículo. Não tenha pressa. Não vai correndo lá para o versículo 4. Para! Deus aqui abriu uma janela profética. Para! Leia de novo. Uau, cara, isso aqui está falando comigo. Ainda que um exército se acampe contra mim. Cara, eu estou com dificuldade financeira. A gente está com essa crise de pandemia global. Isso aqui é pior que um exército. O meu coração não temerá. Cara, por que eu estou com medo? E você deixa a palavra penetrar no seu coração. Lê mais uma vez. Lê uma outra vez. Aí você vai sublinhar a palavra. Aí você fala, cara, isso aqui está falando comigo. Pega o teu caderno, escreve, ainda que um exército. E você vai começar a meditar nessa palavra, como o Senhor fala a Josué. Medite nela de dia e de noite. Fale sobre a Bíblia. Eu não estou falando aqui para você ser um crente chato que só fala sobre o reino de Deus o dia inteiro, que você não consegue nem conectar com o perdido. Não estou falando isso. Mas também me estranha cristãos que conseguem passar o dia inteiro sem falar da palavra. Então, preste atenção nessas janelas proféticas. Chamou atenção? Para, lê de novo, lê mais uma vez, anota, sublinha. Eu tenho uma memória que é fotográfica, então tem vezes que eu não lembro exatamente onde está o versículo, mas a minha Bíblia aqui está toda anotada e de repente eu falo, cara, eu não sei onde está, eu sei que estava em tal local. Ah, achei. Deus subiu com um grito de trombeta. Senhor, nós proclamamos, invocamos a sua presença através da nossa voz. Foi através de uma anotação. Então, anote, seja diligente. Tenha o hábito, escreva, ore. Então você parou naquele versículo 3, Senhor, o meu coração está diante de um exército, eu estou com medo, mas a tua palavra fala que eu não temerei, eu quebro todo o medo agora em nome de Jesus. Você está utilizando a palavra. A palavra alimenta a tua fé. Cara, eu tenho umas estatísticas aqui para você. Um instituto bíblico americano fez uma pesquisa com 80 mil pessoas que têm o hábito de ler a palavra de 1 a 7 vezes por semana. E eles chegaram a uma conclusão, um resultado. Eu vou mandar o link dessa entrevista através dos nossos grupos domésticos, os nossos links que hoje a gente tem feito pelo Zoom. E aliás, você que não faz parte ainda de um link, manda um direct para o nosso Telegram, a gente vai te acrescentar no nosso grupo. A gente tem reuniões por vídeo na terça, quarta e quinta-feira, 8 horas da noite, horário de Lisboa. Eu vou mandar esse link para vocês lá no nosso grupo. Olha o resultado dessa pesquisa. Os cientistas chegaram à conclusão que aqueles que leem a Bíblia de 1 a 2 vezes por semana, e pode ser no domingo, quando o pastor fala, abra a tua Bíblia, aqueles que têm esse hábito de 1 a 2 vezes, eles têm um efeito quase que insignificante em suas vidas. Então é quase que nada. Eles têm um gráfico lá, e a gente vê que a evolução é muito pequena para aqueles que leem a Bíblia apenas 2 vezes. Agora, aqueles que leem a Bíblia 3 vezes por semana, eles identificaram como se fosse um batimento cardíaco, um heartbeat. É como se existisse então um despertamento, um pequeno, mas um despertamento espiritual. Agora, o que chamou a atenção desses cientistas é que aqueles que leem a Bíblia 4 vezes por semana, não foi um crescimento proporcional, não foi tipo 1, 2, 3, 4. Foi um crescimento exponencial.
aqueles que leem a Bíblia de 4 a 7 vezes por semana, olha o que eles constataram. 30% das pessoas que tinham problemas com raiva e ira tiveram a solução de seus problemas através da palavra. 40% das pessoas que tinham problemas de relacionamentos foram resolvidos. 47% da taxa de alcoolismo caiu. Aquele sentimento de estar estagnado espiritualmente caiu em 60%, 60%. Problemas como masturbação e pornografia baixaram em 61%. E situações como compartilhar a fé e discipular outras pessoas cresceram em 200% e 230%. Uau! A constância, o hábito de meditar nesse livro, dia a dia, vai fortalecer a nossa fé. Ponto 4. A fé a palavra é a nossa arma de ataque. Abra comigo em Efésios, capítulo 6. Eu falei para você que a gente ia pôr a Bíblia para trabalhar. Efésios 6, 17. A gente vai ter mais um ponto depois desse e depois também a Santa Ceia. Efésios capítulo 6, versículo 17. Então, na verdade, coloca o dedo aí no versículo 17 e vem comigo para o versículo 13. Paulo fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo está falando aqui que vai ter dia mau. Se alguém falou para você que depois que você aceita Jesus, você não tem mais dificuldade, me desculpa, mas mentiram. Paulo fala que tem o dia mau. Jesus ele vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, pastor, como é que eu fico firme no dia mau? No dia da tentação, no dia da provação, no dia da dificuldade, no dia que eu tiver com medo, como que eu fico firme? Paulo dá a dica: vista toda a armadura de Deus. Aí ele fala do capacete da salvação, ele fala do cinturão da verdade, ele fala da couraça da justiça, ele fala das sandálias da preparação do evangelho da paz, ele fala do escudo da fé e ele fala da espada do Espírito. Versículo 17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Presta atenção nisso. A única arma de ataque na armadura de Efésios 6 é a palavra. Sabe o que me preocupa? Crente que está indo para a batalha sem arma. Você está indo para a faculdade sem a espada. Você está indo para o seu chamado, impactar a sociedade, sem a espada. O que acontece com um soldado sem espada? Ele não tem ferramenta de ataque. Por isso que Paulo fala a Timóteo: seja como um obreiro que sabe manejar bem a palavra. Então, nos momentos de ataque, você tem Bíblia. Nos momentos que te perguntam coisas sobre a sua fé, você tem fundamento. Outro dia me perguntaram na igreja: pastor, o que você acha sobre aborto? Eu falei: a minha opinião não importa nada. Eu não acho nada. Eu preciso expressar o que a palavra fala. O que a palavra fala? Ah, porque sociólogos estão falando isso, antropólogos estão falando isso, os ativistas têm falado isso, mães têm falado isso. Eu não quero saber. Com todo o respeito, que Deus abençoe todos. Mas o que a palavra fala? A palavra fala lá em Salmos 139 que Deus, Ele nos fez de maneira maravilhosa, que Ele nos formou do ventre de nossas mães. A palavra fala em Jeremias 1 que o Senhor fala com Jeremias: eu te conheci antes de você estar no ventre de sua mãe. A gente vê que João Batista foi cheio do Espírito no ventre de Isabel. Então,
A perspectiva bíblica é que aborto é assassinato, independente de tudo aquilo que estão falando. Então, a Bíblia é a minha ferramenta de ataque. O que a palavra diz sobre generosidade? O que a palavra diz sobre relacionamentos? O que a palavra diz sobre santidade, sobre pureza sexual? Ah, pastor, mas muita gente lá na minha faculdade, eles já têm esse conceito de meu corpo, minhas regras. Ah, é? O que a palavra fala? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a verdade bíblica que vai sustentar a nossa fé. A Bíblia é a nossa arma de ataque. Como Jesus ataca o inimigo dizendo, está escrito em Mateus 4, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Abre aí comigo, vamos ler esse versículo. Mateus 4, 4. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco aqui. Eu vou pedir mais 15 minutinhos para vocês. Olha o que a palavra fala aqui. Vamos lá, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu amo a Bíblia. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, já que és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. A minha grande preocupação para a nossa geração, eu falo jovens, eu sei que a gente tem pessoas um pouco mais velhas na Zion Lisboa, e você é muito bem-vindo. Na verdade, a nossa igreja está aberta para as gerações, os velhos, os jovens, os solteiros, as crianças. Mas o que me preocupa na minha geração são quando pessoas estão falando mais eu sinto do que está escrito. Eu sinto que Deus está fazendo isso, eu sinto que Deus falou isso. Legal, muito bom. Agora, o que Deus está falando na palavra? Qual que é o capítulo que Deus está iluminando no seu coração? Qual que é a sua revelação da Bíblia nessa semana? O que Deus falou contigo na palavra esse mês? Está escrito. A Bíblia é a nossa arma de ataque. Ponto número 5. Vamos lá, ponto número 5. Eu sei que eu estou falando muito hoje, vai se acostumando. Ponto número 5. A Bíblia nos revela Jesus. Esse livro aponta para uma pessoa, Jesus. A gente vê em Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. A palavra já representava Cristo. A gente vê que a Trindade estava em atuação desde o início. Deus fala, haja luz, o Espírito pairava sobre as águas e a palavra traz à existência todas as coisas. A gente vê, por exemplo, eu vou abrir aqui, Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 3. Olha o que a palavra fala. Certamente Ele tem carregado as nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, isso aqui é a Bíblia, porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus açoites, os açoites que o feriram, nós fomos curados. Então você começa a ver, uau, Isaías está apontando para Jesus. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Eu não preciso viver nessa angústia, nesse medo, nessa depressão. O castigo colocado sobre Jesus me restaura. As pisaduras que ele sofreu
me curam, me saram. E a palavra fala, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Lembra de Jesus? Carregando aquela cruz, ele não reclama, ele não murmura, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Olha o que a palavra fala lá no versículo 11, ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Uau, Senhor, muito obrigado, porque Jesus carregou todas as minhas iniquidades. Aí você vai para Salmo, vamos lá em Salmo capítulo 22, quando o salmista fala o seguinte, lá no versículo 1, meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido. O que é isso? É um salmo messiânico. Quem que falou? Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus na cruz. Davi está apontando para Jesus. Olha o que fala lá no versículo 16. Porque os cães me cercaram e a assembleia dos perversos me fechou. Eles perfuraram minhas mãos e os meus pés. A crucificação de Cristo. Olha o que fala no versículo 18. Eles dividem as minhas vestes entre si e lançam sorte sobre a minha vestimenta. Meu amigo, o que eu estou falando para você é que de Gênesis a Apocalipse, esse livro aponta para Jesus. Em Gênesis 1, ele era a palavra. Em Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem vem. Esse livro, uau! Nesse exato momento, o Espírito Santo está te dando uma paixão pela palavra de Deus. Esse livro nos aponta a pessoa de Jesus Cristo. Abra comigo em João capítulo 5, versículo 37 a 40. João 5, 37 a 40. Jesus está confrontando aqui os fariseus que não acreditavam em seu testemunho. Olha o que ele fala. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes o seu parecer. Jesus está falando, é o Pai que testemunha o meu respeito. Vocês nunca viram o Pai, vocês não conhecem o Pai, mas Ele, se vocês conhecessem, Ele testemunha que eu sou Cristo. E a sua palavra não permanece em vós. Jesus está falando para os escribas, para os fariseus. A palavra não permanece em vós, não basta apenas estudar, estude, mas clame pela revelação do Espírito para a palavra de Deus. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes em vós, não credes vós. Versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando, estude as Escrituras, elas testificam ao meu respeito. A Bíblia aponta para Jesus. E eu vou ler um último texto e a gente vai fazer a Santa Ceia e entrar num período de ministração. Você que tem amigos que ainda não conhecem Jesus, manda o link depois. Familiares que precisam ver essa palavra, compartilha. Eu creio que pessoas serão curadas hoje. Pessoas serão libertas hoje, escamas cairão dos olhos de muitos hoje. Eu creio que existe um poder te tocando, sendo liberado agora mesmo. Olha o que fala em Mateus 22, 29, quando Jesus foi questionado pelos saduceus. Ele fala o seguinte, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E se eu falar para você que a palavra não está em guerra com o poder? Tem gente que fala, mas a minha igreja é mais da palavra. Eu gosto daquela igreja do fogo, do mover. E se eu falar para você que um não está em briga com o outro? Que é possível você amar a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, a palavra é Jesus. Você não consegue separar Jesus do Espírito.
Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. Jesus, o Espírito, o Pai são um. Por que nós queremos separar? Por que por muito tempo nós estamos fazendo essa dicotomia, essa separação? Quando existe poder na palavra, errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra vivificada pelo Espírito é poderosa para salvar, para restaurar, para purificar, para santificar. Eu tinha falado que era o último versículo, mas eu tenho mais um. João 6:63. Jesus fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A Bíblia, as palavras são espírito e vida. Palavra declarada por Deus traz restauração para nós. Uau! Aonde você está aí na sua casa? Eu queria que você separasse o seu pão, o cálice. Eu vou abrir aqui em Lucas 22. Eu já terminei, tá, pessoal? Essa aqui é a leitura da Santa Ceia. Lucas 22, versículo 17. Separa aí o teu pão, o teu cálice. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Graças a Deus. Não fiz uma gafe aqui ao vivo. Ou ainda não fiz. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Lucas 22, versículo 19. E ele, tendo tomado o pão, tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esse pão que representa o corpo de Jesus, o pão também que aponta para a palavra, a Santa Ceia. Aonde você está, a gente vai comer o pão, tomar a ceia, crendo, acreditando que somos um com Cristo. Nesse momento, Pai, eu oro pela Tua bênção sobre esses elementos, esses aqui nesse estúdio e também todos os elementos nas casas de Lisboa, aqueles que estão acompanhando também do Brasil ou de outras nações, na França. Nós oramos, Pai, abençoa esse pão que representa o Teu corpo e esse vinho que representa o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode partir o pão. Obrigado, Jesus, por ter derramado cada gota do Teu sangue naquela cruz. O Senhor levou o castigo que nós merecíamos. Nos lava com Teu sangue, em nome de Jesus. Aonde você está na sua casa, fica de pé, abra suas mãos. Simplesmente deixe essa presença de Deus invadir o seu coração. Uau! Mas, Senhor, o Senhor está quebrando mentiras, o Senhor está quebrando medos.
Eu vejo uma jovem, uma menina de 22 anos, que você tem passado por crises de ansiedade, de pânico. E o Senhor está te tocando agora. Seja liberta em nome de Jesus. Se você tem alguma enfermidade agora, eu oro pelo poder explosivo do Espírito Santo te tocando, trazendo cura agora mesmo. Toda ansiedade vai embora, todo medo vai embora. Uau, uau, mais Deus. Mais, Senhor. Se você não conhece Jesus, você fala, cara, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou você que está desviado, você fala, cara, eu quero voltar para Jesus. Coloca aí, #EuQueroJesus. E a gente vai orar por você. Enquanto isso, eu queria chamar a minha esposa, nós iremos continuar ministrando nesse lugar. Sim, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença aqui, Pai. Obrigada, Pai, pela tua presença nas casas, Pai. Espírito Santo, nós pedimos que você venha e aumenta a sua presença agora, Deus. Pai. Aumenta a sua presença sobre nós, Pai. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede, Pai. Aumenta a nossa paixão pela tua presença, pela tua palavra, Jesus. Jesus, nós te amamos. Começa a levantar as suas vozes agora e simplesmente fala para Jesus o quanto você o ama. Começa a exaltar o nome dele, mesmo na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, onde você estiver. Começa a exaltar o nome Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Não existe ninguém como tu, Jesus. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos agora e nesse momento. Aumenta a sua presença, Pai. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos te amar cada vez mais, pelo resto das nossas vidas, Pai. Aumenta a sua presença mesmo agora, Pai. Eu sinto o Senhor que Ele está lavando as mentes das pessoas assistindo aqui. Talvez na última semana, no último mês, você tenha batalhado muito com pensamentos ruins. Eu sinto que tem pessoas aqui que você tem pensado muito coisas ruins sobre você mesmo, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. Mas eu sinto que nesse momento, Jesus, Ele está vindo, Ele está lavando a sua mente e os seus pensamentos com a palavra dEle. Como fala em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Eu declaro nesse momento o Senhor renovando a sua mente e trazendo alinhamento nos seus pensamentos com a palavra dEle. Então comece a falar para Ele, Pai, eu te dou liberdade total nesse momento. Lava a minha mente com a sua palavra. Coloca os pensamentos dos céus na minha cabeça. Eu sinto realmente Deus trazendo esse romper sobre muitas pessoas esta manhã. E como Eduardo já pregou, eu sinto que Deus Ele está quebrando medo. Talvez você tenha enfrentado medo nesses dias, mas nesse momento, o amor perfeito de Deus está quebrando medo. Ele está derramando paz, justiça e alegria sobre você, sobre a sua casa. Você não precisa ficar preocupado. Você tem um Pai muito, muito bom que te ama com um amor perfeito. E nesse momento, Ele está te lavando com o sangue de Jesus. Ele está renovando a sua mente agora. Então recebe nesse momento o poder dele, receba o amor dele e receba a alegria dele. Eu declaro a alegria dos céus invadindo a sua casa agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sinto que Deus, mesmo nesse momento, Ele está trazendo restauração sobre famílias. Talvez nos últimos 3 dias, eu sinto que tem uma família aqui, nos últimos 3 dias você teve uma briga dentro da sua casa, mas hoje Deus, Ele está trazendo restauração. Então receba isso em nome de Jesus. Aumenta a sua presença aqui, Pai. Nós chamamos, aonde você estiver, comece a levantar as suas vozes. Se você ora no Espírito, comece a orar.
pede por mais dele, mais a presença dele, mais o amor dele. Obrigada, Pai. Derrama sua presença sobre nós, Sim, Pai. Deus. Declaro encontros sobrenaturais sobre cada pessoa assistindo esse culto, Pai. Eu declaro que hoje vai ser um dia que as vidas vão ser marcadas para sempre, em nome de Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo, aumenta a sua presença sobre nós, Yes. Pai. Em nome de Jesus. Eu sinto que mesmo que tem pessoas aqui por causa de ansiedade e por causa desse medo, você tem tido bastante enxaqueca, dores de cabeça. Eu declaro cura sobre você agora em nome de Jesus. Você não vai sentir mais essa dor. Você está sendo curado agora em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Aumenta a sua presença sobre nós. Eu sinto muito forte de fazer algumas declarações da palavra sobre a sua vida. Você que pode estar quebrado financeiramente, o Senhor é o teu Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se você está com medo, Ele é o seu escudo. Você que está triste, a alegria dEle é a nossa força. Você que está desesperado, Ele é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor Deus, nesse momento eu oro para que toda enfermidade, assim como a palavra fala em Salmo 103, o Senhor é aquele que cura as nossas enfermidades. Amém. Toda enfermidade, toda dor em articulação, dor de ouvido, dor de cabeça, dor nas costas, vai embora agora em nome de Jesus. Toda ansiedade, medo, preocupação, depressão, vai embora em nome de Jesus. E nesse momento nós oramos pela perfeita paz, que excede todo entendimento, protegendo as nossas mentes e corações. Espírito Santo, vem com a tua alegria. Enche agora, Pai, os nossos corações com a sua alegria. Onde você está, fala: Senhor Deus, a alegria tua é a minha força. A tua alegria, Senhor, é a nossa força, e nós nos alegramos no Senhor. Uau, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Escreve aí os testemunhos. Você que fala: cara, eu quero entregar minha vida para Jesus, simplesmente repita essa oração comigo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados, me lava com Teu sangue e me coloque em uma nova vida. Eu quero viver para a Sua glória, em nome de Jesus. Nós teremos um formulário aqui também no chat, se você tem algum pedido de oração. Você que aceitou Jesus, a gente quer te conhecer, quer conectar com você. E também você que tem um testemunho, você que foi curado, liberto, escreve. A gente quer glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Tem mais alguma coisa para falar? É aniversário da minha esposa hoje, 27 anos. Poderia falar a data? Não, não deveria, né? Sou jovem ainda. 27 anos. Então eu estou muito feliz por isso também. Mas a gente queria mandar um beijo especial para as mamães. As mães aí em Portugal, feliz Dia da Mãe para você, que Deus abençoe a sua casa, tenha agora um excelente almoço aí em família, e não se esqueça de mergulhar na palavra essa semana, ler a Bíblia, de você se debruçar na palavra de Deus, deixar a Bíblia te ler, te alinhar, e eu tenho certeza que a longo prazo isso vai fazer total diferença na sua vida, na sua família, nos seus filhos e também filhos dos seus filhos. A gente vai estar velhinho, com a Bíblia aberta, falando: Jesus, eu quero te conhecer. Amém. Que Deus te abençoe. Excelente semana. Terça, quarta e quinta-feira temos link às 8 horas da noite. Até domingo que vem.